graça e a paz do Senhor Jesus, eu quero dizer nesta noite para o teu coração que Deus, ele introduz pessoas dentro do cenário para impactar a vida e a história de pessoas. Eu quero falar para você nesta noite a respeito de uma menina a qual a Bíblia não menciona o seu nome, a qual só é falado nela em apenas um versículo, mas que impactou a história de alguém. A palavra do Senhor, ela vai dizer no livro de 2 Reis, capítulo 4, versículo 3. Oh, aleluia! E disse a sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta, que ele que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Somente o versículo 3. Uma menina introduzida dentro da casa de Naamã como uma missionária, como aquela que entrou para fazer missão, como aquela que entrou como escrava, mas que entrou para impactar a história daquele homem. A vida daquele homem nunca mais seria a mesma depois daquela menina dentro da sua casa. A Bíblia diz que ela estava na casa de Naamã como escrava. A Bíblia diz que as tropas da Síria levou essa menina presa, que ficou ao serviço de Naamã. Ela estava na casa de Naamã como escrava, para prestar serviço a Naamã. Mas acontece que o serviço, a missão que Deus colocou na vida daquela menina, era uma missão para impactar a história de Naamã. E o Senhor me trouxe aqui nesta noite para dizer para pessoas: eu sou o Senhor que te coloco dentro de cenários para impactar a vida e a história de alguém. Da Baceite Candarábia, Relabaçubre Comandovia. Somente um versículo relata a história dessa menina. 2 e 3, que relata a história dessa menina. Mas foi uma história para impactar. Ela abre a sua boca dizendo à sua senhora: quem dera meu senhor estivesse diante do profeta em Samaria. Oh, aleluia! Aquela menina sabia fazer missão. Aquela menina, ela tinha visão do reino. Aquela menina, ela tinha visão do profeta. Xarabacanto comandovia. Tá pensando que você é mais um introduzido dentro do cenário? Tá pensando que você está no cenário por acaso? Tá pensando que você foi introduzido do ambiente? Alaba sobre que meneve porque você quis? Você foi introduzida para impactar. Você foi introduzido para mudar a história. Ela diz isso para sua senhora. E a Bíblia diz que a sua senhora contou para Naamã. Ela vai dizer para Naamã o que aquela menina diz. A palavra foi entrando no coração daquela senhora e dela passou para Naamã. E Naamã, ele envia carta para o rei de Israel, pedindo para o restaurar da sua lepra. E o rei de Israel, quando recebe essas cartas, ele rasga suas vestes, porque ele não podia curar, ele não tinha como fazer.
Relabassubre que meneve aí ao coração daquele rei. Aquilo era um tipo de estratégia, de artimanha. Mas acontece que ele diz que ele não pode vivificar, nem tampouco restaurar. Mas a palavra do Senhor vai dizer que Eliseu, quando ele ouve o rei rasgar suas vestes, versículo 8, sucedeu porém que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgou as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgasse as tuas vestes? Deixa vir a mim e saberá que há profeta em Israel. Meu irmão, quem tem certeza do chamado não teme. Quem tem certeza do chamado, Rabacanto comandovia, o rei estava apavorado, mas o profeta estava descansado. O profeta estava descansado e disse: manda ele vir a mim, que ele vai saber que aqui tem homem de Deus. Ei, Deus manda eu dizer, alguém vai reconhecer que tu é mulher e homem de Deus. Alguém vai reconhecer o que Deus colocou sobre a tua vida. A palavra do Senhor vai dizer que Naamã foi até o profeta. Ele vai com seus carros e cavalo e parou na porta de Eliseu. Tá pensando que Eliseu saiu para fora? Eliseu ficou dentro de casa. Sabe por quê? Porque o Senhor conhecia o coração de Naamã. Conhecia a lepra que tinha no coração dele. Aquele homem achava que por ele ter um patamar maior, ele era mais importante do que qualquer um. Ele merecia ser privilegiado. Quem disse que para Deus tem privilegiado? Relabassubre que meneve, é quando Deus quer fazer na vida de um cristão, na vida de um servo dele. Se o orgulho estiver no coração, ele tira a lepra. Ele tira o orgulho da lepra. Xarabacanto comandovia de achar que é mais, que é importante, que é famoso, que é conhecido. Deus, ele tira essa lepra. A Bíblia vai dizer que Eliseu não saiu nem de fora, mas mandou um mensageiro dizendo: vai-te, lava-te 7 vezes no Jordão. Foi só isso que o profeta disse. E ele ficou indignado. Ele ficou indignado. Sabe o que Deus manda dizer? Tem pessoas que quando tu abre a boca para falar, não aceita o que você fala, ainda fica indignado. Relabassubre que meneve, ele ficou indignado, dizendo em seu coração: certamente eu pensei que ele ia sair, ia colocar a mão em mim e eu sararia da lepra. Ele pensou no seu coração. Os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus. Os nossos planos não são os planos de Deus. Ei, Deus, ele vai, mas acontece que um dos seus servos diz para ele: se o profeta te dissesse uma coisa grande, porventura tu não faria? Ou seja, o próprio servo, quando Deus, meu irmão, está no negócio, quem não compreende tem que passar a compreender. Você está entendendo o que Deus está falando nesta tarde para o teu coração? Quando Deus tem algo e um propósito para fazer na vida de alguém, quem não entende vai passar a entender. Como um servo fala assim com o seu superior. Vamos supor que você seja um policialzinho, um soldado. Vá falar em alta voz com seu superior. Você é disciplinado. Mas quando Deus está no negócio, meu irmão, quem não entende tem que passar a entender. Ele disse: se o profeta tivesse te pedido coisa grande, tu não faria? Deus conhecia tanta lepra do coração daquele homem, meu irmão, que até o servo fala:
É a lepra, olha. A lepra que tinha no coração daquele homem. Ele queria coisas grandiosas para ele. Ele não queria aceitar se lavar no rio sujo. Ele queria ser favorecido, que o profeta colocasse as mãos nele e ele fosse curado. Mas ele entende. E quando ele entende, a palavra do Senhor vai dizer que ele faz o quê? Vai mergulhar no rio. Ele vai mergulhar no rio. Quando ele vai mergulhar, a Bíblia diz que ele mergulha uma vez, sai uma lepra. Mergulha duas, sai outra lepra. Mergulha três, outra lepra. A Bíblia diz que ele mergulha por 6 vezes. Ele poderia ter entendido, né? Ele poderia ter desistido no primeiro mergulho. Mas acontece que o primeiro mergulho que aquele homem deu, o que tirou do coração dele foi a incapacidade de não crer. Por isso ele mergulhou as outras vezes, porque à medida que ele mergulhava, Deus tirava uma lepra da vida dele. À medida que ele descia, quando ele descia, ele subia transformado. Ele descia e Deus transformava. A Bíblia diz que na 7ª vez, depois de ter tirado todas as suas lepras, a Bíblia não diz, eu estou conjecturando, porque as 6 vezes foi para tirar as lepras, e a 7ª vez, as seis vezes foi para tirar o que não agradava ao Senhor da vida de Naamã. E a 7ª foi para curar o físico. A Bíblia diz que quando ele levanta, na 7ª vez, sua pele ficou como a pele de um bebê. Porque Deus, quando faz, meu irmão, na vida do cristão, ele faz além daquilo que nós pedimos ou sequer pensamos. Deus faz além. Cheirava como não era só ser curado. O Senhor não só tirou as lepras do pecado da vida de Naamã, como o Senhor curou a lepra física e deu uma pele macia. Meu irmão, aquele homem saiu de um spa, novinho em folha. Novinho em folha. E assim o Senhor fará na vida de alguém. Sairá melhor do que desceu, levantará melhor do que desceu. Xarabacomondové, porque o Senhor fará além daquilo que tu pensa, além daquilo que tu pede. A pele não só foi restaurada, mas foi hidratada. Deus hidratou a pele daquele homem. Assim o Senhor fará na tua vida, diz o Senhor.